Se morreram 40 mil bandidos, tem que passar por 80 mil. Não tem outro caminho. Não dá para combater a violência com política de paz e amor. Isso é impossível. Nós, Paluso, você não é diferente de mim, nós só temos uma vida. Eu estou vendo que você tem uma aliança no dedo. Talvez você tenha filhos, né? Eu tenho. Qual a nossa grande preocupação? Não é nem conosco, não é? É com nossos filhos. Como combater isso daí? Não é essa política de direitos humanos, de abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, de soltar pombinho em Copacabana, de audiência de custódia, de política de desencarceramento, de achar que todo preso é uma vítima da sociedade. Ele é responsável. Não é que ele tem que pagar seu crime. O objetivo da cadeia é tirar o marginal da sociedade, que não continue estuprando, sequestrando, roubando, praticando latrocínio. E é que eu sempre digo, se dentro da cadeia é tão ruim, é só não fazer M, que tu não vai para lá. E ponto final. O ser humano só respeita o que ele teme. Se temos uma legislação frouxa, temos um judiciário que é complacente com a bandidagem, cada vez você comete mais crime. Olha esse marginal que sequestrou, bem conduzido pelo senador Magno Malta, essa questão lá, apesar de não ser fazer parte da polícia, mas colaborou com a polícia e chegou-se no cara que sequestrou, estuprou e matou uma menina de 5, 6 anos de idade. Ele tinha 22 passagens pela polícia. Eu tenho proposta semelhante a algumas leis americanas, né? Cada estado faz a sua lei. Gostaria eu que cada estado fizesse o Código Penal, que também gostaria muito. Lá, por exemplo, tem estado, lei dos 3 crimes. Você furtou uma coisa hoje, roubou um caminhão amanhã e deu um tiro e não acertou em alguém lá na frente. 25 anos de cadeia sem progressão. Eu tenho um projeto para passar para 10 anos. Acaba até com aquela historinha de um elemento ser preso, né? E ficar na dúvida e cumprir uma pena só por ser pobre. Nós temos que aprofundar isso daí. Nós temos que mostrar para o marginal o seguinte: olha, se você fizer besteira, você vai pagar uma pena alta. Você vai ver seu time de futebol ser campeão, né? Você não vai tomar uma cervejinha fim de semana com a tua família, não vai ver teus filhos, vai complicar o teu lado. Nós temos que transformar realmente o ato em si, que ele venha a ter pavor desse ato, porque ele vai pagar uma pena e um crime muito... O CNJ, deputado, ele tem estatísticas que apontam que da população carcerária, a imensa maioria está ligada a tráfico de drogas e a questão de tráfico de armas também. Se não entrasse tanta droga, se não entrasse tanta arma no país, é a questão que o Mito estava falando, uma política de fechar a fronteira mesmo, não seria muito mais eficiente? Olha, a fronteira Estados Unidos-México, em torno de 3.400 quilômetros. A nossa são 17 mil quilômetros. Sem comentar. Não temos como controlar essa fronteira toda que está aí. Não existe essa possibilidade física, material e com recursos para você fazer isso aí. Mais ainda, tem uma portaria 2010 do Ministério da Justiça que se aplica, não se aplica para as polícias estaduais, se aplica para órgãos federais. Proibido tiro de advertência, proibido você atirar assim, uma viatura, furar uma barreira policial, proibido atirar neles, proibido você enquadrar um marginal, apontar uma para ele. Ou seja, fica difícil você fazer segurança com tanta gente defendendo tantos marginais em nosso Brasil. Agora, deputado, é o seguinte, é claro que esse discurso de que o marginal tem que ser preso, isso é uma coisa que agrada muita gente e parece óbvia, né? Mas, se a gente pegar concretamente, do ponto de vista da eficácia de políticas públicas, o encarceramento aumentou muito no Brasil, se não me engano, quadruplicou, e a violência não diminuiu. O senhor acha que é eficaz essa política? Eu não estou falando do ponto de vista do pai que tem o seu filho que sofreu, o senhor me perguntar se você for assaltado agora, você não reage? Óbvio que eu reajo. Eu estou falando da eficácia de uma política pública. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, quando era presidente do CNJ, ele viajou o Brasil inteiro e soltou pessoas que, através de mutirões carcerários, soltou pessoas que já tinham cumprido sua pena há muitos anos e continuavam encarceradas por falta de advogado e continuavam lá, obviamente se ligando a organizações criminosas. É eficaz essa política de desencarceramento diante dos números concretos? Então vamos desencarcerar. Tem um projeto no Senado agora, ridículo o projeto, tá? Já aprovou, está chegando no plenário. O diretor de estabelecimento prisional, caso a população seja um pouco grande, ele pode fazer gestões para botar na rua. Há pouco tempo sepultamos lá um projeto de lei que tratava do Estatuto do Encarcerado. Pelo amor de Deus, dava direito a cada grupo de 1.000 encarcerados 5 médicos.
dava direito a eles a presidiar, inclusive, salão de beleza. Criava o dia do encarcerado, dia 25 de junho. Criava, inclusive, dos direitos do preso. O preso não tem que ter direito. Tem que ter direito nenhum. Ele não é cidadão mais. Não é ressocializar? Porque não, o objetivo da cadeia não é ressocializar, não. É tirar o canalha da sociedade. Tá? Então dava direito à cela individual. Cela individual, ou seja, o pessoal de colarinho branco não ia mais para a cadeia, porque estaria a cadeia cheia com outro tipo de criminosos. Tá? Então esse tipo de política que foi adotada até hoje tem que desfazer tudo isso aí. Lógico, depende do parlamento brasileiro, depende. Tá? No que depender de mim, se eu chegar lá, nós vamos desfazer tudo que foi feito pelo PT e pelo PSDB nessa questão também.